Está começando agora, pelo seu canal da web, o programa Vamos aos Fatos, porque jornalismo é coisa séria. Apresentação, Dalcira de Oliveira. Produção, Douglas de Vargas. Olá, boa tarde. Agora boa tardezinha, né? Porque hoje, nessa segunda-feira, dia 18 de março, estamos iniciando aí um pouquinho mais tarde o nosso Vamos aos Fatos, por causa da votação do projeto de parcelamento na Câmara de Vereadores. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no nosso Vamos aos Fatos. A segunda-feira também foi agitada. A comunidade escolar da Escola Municipal Mário Godoy Ilha decreta paralisação por tempo indeterminado. Todos querem monitores na escola. Daqui a pouco eu vou ler uma mensagem que os pais mandaram em redes de WhatsApp pedindo misericórdia, pedindo, por favor, que essa situação seja resolvida por lá. Temos também um novo secretário do Esporte, Turismo e Lazer. Pedro Lopes traz a sua experiência, inclusive com passagem pela Confederação Brasileira de Futebol, para o município de Cachoeira do Sul. E temos também amanhã, começando no interior de Rio Pardo, em Rincão del Rei, a maior feira agropecuária destinada à agricultura familiar, a Expo Agro, a FUBRA. Tudo isso no nosso Vamos aos Fatos. Fique com a gente. A Câmara, agora há pouco, por 10 votos contrários a 5 favoráveis, rejeitou o projeto da Prefeitura Municipal que pedia o parcelamento do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos servidores públicos municipais. Eu estou na linha com o procurador jurídico, Hélio Garcia, para nos dizer, e agora, procurador, como é que fica essa situação, já que o dinheiro que a Prefeitura tem no caixa seria para investimentos na cidade, mas agora vai ter que botar o FAPES em dia. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vamos aos Fatos. Boa tarde, Dalcira, boa tarde a todos os ouvintes. Eu atribuo como acho que um dos dias mais tristes para o município de Cachoeira do Sul, visto que não é sempre que o município consegue fazer um aporte financeiro para investimento na casa dos 20 milhões de reais, e por opção dos representantes do povo, esse dinheiro todo foi destinado ao Fundo de Aposentadoria. 10 milhões já foram aportados pela prefeita em uma prévia, vamos assim dizer, conversa com os vereadores, e os outros 10 milhões restantes serão destinados agora também ao fundo, porque se não há um entendimento de parcelamento, é óbvio que em 2024 os recursos financeiros provenientes da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul não conseguirão adimplir com relação ao FAPES. Então, esses outros 10 milhões restantes do contrato da EGEA Corsã aliás, isso não é um ato de gestão meu, um ato de gestão da prefeita, mas entendo eu, se ela pediu aconselhamento, esses valores deverão então ser encaminhados ao Fundo de Aposentadoria para adimplir então o ano de 2024. Bom, é claro que o senhor é muito próximo a essas decisões da prefeita Ângela Achu, mas e agora? Como é que ficam os investimentos? Todo o dinheiro, então, dessa negociação da prefeitura com a EGEA Corsã vai para o FAPES. E os investimentos na cidade, inclusive aquela verba reservada aí à Faculdade de Medicina, como é que fica? Eu tomei a liberdade, inclusive, antes da votação, vendo um cenário, aliás, eu sempre tenho na minha mente todas as probabilidades. Então, eu fiz um cálculo aproximado aqui, que eu vou levar até a prefeita municipal, até inclusive tu está recebendo em primeira mão. No caso de não aprovação do projeto, o que se concretizou, eu já tenho um cenário mais ou menos financeiro com relação a isso. A prefeita Ângela Achu pagou todos os meses da gestão dela com relação ao FAPES. Ela pagou outubro, ela pagou novembro, ela pagou dezembro e pagou o 13º. Além disso, ela pagou janeiro e pagou fevereiro. Então, com relação à gestão dela, todos os meses foram adimplidos. Os cofres, pelos meus cálculos e por tudo que eu já estudei, os cofres de Cachoeira do Sul, sem o aporte da EGEA, eles comportam pagamento do FAPES ainda nos meses de março, abril
e talvez maio e junho, tá? Uma previsão extremamente otimista. Após isso, os cofres de Cachoeira do Sul não comportam mais esse pagamento. Tanto que as últimas gestões foram parcelados o FAPS. Mas eu estou fazendo um cenário, então, até junho, na melhor das hipóteses, a gente consegue adimplir. Os meses de julho, agosto e setembro, nós teremos que utilizar os 10 milhões restantes da EGEA. Então, todo o valor de investimento já está aplicado com o FAPS. Ficaríamos ainda com outubro, novembro e dezembro para a gente conseguir recurso e aí de economias, ainda não sei de onde vamos tirar, única e exclusivamente para pagar FAPS. Eu estou levando esse cenário porque se não foi feito, se os vereadores não concordarem em aprovar o parcelamento, não vão concordar em aprovar a segregação de massa, porque isso impactaria muito na segregação de massa. Então, esse é o cenário. Nós não temos mais nenhum real para investir. Nós não temos mais um centavo para poder fazer melhorias em nosso município. Nós não temos um recurso para compra de maquinários para o nosso município. Então, esse é o cenário. Como sempre a prefeita pediu, é transparência. A gente está levando a transparência. Por isso que a gente não retirou o projeto, porque a gente não vai ficar barganhando voto, a gente não vai ficar adotando qualquer medida com relação à aprovação, uma coisa que a gente não tem certeza do que a gente fazia. E eu tinha certeza no que estava fazendo. Nós deveríamos parcelar, nós deveríamos segregar a massa e aí sim a gente teria uma sobrevida para o fundo de aposentadoria. Agora nós não temos sobrevida. Nós estávamos a um passo do abismo. Se nós fizéssemos o parcelamento e segregasse a massa, nós iríamos a 10 passos atrás do abismo. Continuaríamos próximos, mas estaríamos 10 passos mais longe. Agora nós continuamos a um passo do abismo com relação ao fundo de aposentadoria dos funcionários. Procuradora, essa decisão da Câmara, 10 votos contrários, ela foi mais técnica ou mais política? Porque de todas as pessoas que eu falei, economistas, advogados, gestores, né, ninguém soube me dizer quais seriam os senões ou o aspecto negativo do parcelamento. Mas sim, muitos apontaram aspectos negativos pelo não parcelamento, até pelo dinheiro que a Prefeitura terá que investir no FAPS. Um dinheiro que não vai durar para sempre e zerando os cofres da Prefeitura, daqui a pouco estaremos na mesma situação de hoje, sem dinheiro para o FAPS e sem dinheiro para investimento na cidade. É esse o cenário que está pela frente? Exatamente. Dalcira, a decisão foi extremamente e unicamente política. Eu digo para ti, eu desafio o vereador Kader, que é outro conhecedor do FAPS, que já foi o procurador, junto com as palavras do vereador Kader, eu desafio quem debata comigo tecnicamente o FAPS e me diga que foi a melhor alternativa. Eu estou falando tecnicamente, vamos debater o FAPS, vamos debater números, vamos debater as possibilidades de sair dessa situação ou amenizar essa situação para o município de forma técnica e me digam qual é a melhor alternativa que não fosse o parcelamento. Isso sim, por isso que eu estou te dizendo que foi extremamente política. Se o governo José Otávio Germano dizia que tinha solução, se a gente deve uma dívida tem que pagar, isso não são questões técnicas, são questões políticas. Então foi isso que eles resolveram se apegar, em questões políticas, porque tecnicamente o atuário veio aqui a Cachoeira do Sul e ficou abismado com essa decisão. Hoje ele ligava e dizia que não acreditava que não ia ser parcelado o FAPS. O técnico atuário, todos os profissionais técnicos da Secretaria da Fazenda de Cachoeira do Sul dizem que a única saída e a melhor saída era o parcelamento. Agora, infelizmente, estamos num ano eleitoral e o que eu ouvi hoje na Câmara foi coisas absurdas com relação a questões políticas e de eleição, nada técnico, ninguém me disse qual era a melhor alternativa para o FAPS, e aliás, nunca disseram. Então, assim, Cachoeira vai ter que continuar nesse sentido onde os representantes do povo desejaram. Foi esse norte que eles mandaram Cachoeira, é para lá que nós vamos ir, infelizmente. Quer dizer, estamos à beira do abismo, agora temos tudo para cair diretamente nesse abismo. Eu não tenho dúvida disso. Isso vai levar, pelos meus cálculos, isso não leva 5 anos para a Cachoeira, não tem mais como pagar o fundo de aposentadoria. Tá? Infelizmente é isso. É só colocar os números. Eu chamei um atuário e ele me demonstrou em números, desde quando foi criado, e hoje, e até conversando com vereadores que criaram o FAPS, eles entenderam
que tinha que ter uma mudança de percurso, que na verdade ele foi criado que matematicamente ele não se sustenta. Isso aí todos entenderam. Então o porquê de não fazer aparcelamento é que eu não consigo entender. Bom, de qualquer maneira, agora vai ser necessário reformular todos os últimos meses de gestão. E, pelo que o senhor está me dizendo, o próximo prefeito assume, ou prefeito, enfim, né, ou para quem se eleger agora em outubro, assume uma prefeitura completamente falida. Os cofres já são combalidos em Cachoeira. Então, a gente conseguiu, volta a dizer, a gente conseguiu um aporte de 22 milhões para tentar, é como uma empresa que conseguiu um capital para poder fazer um fundo para poder trabalhar. A gente preferiu não pegar esse investimento e colocar tudo num fundo de previdência que deve ser reestruturado. Eu digo novamente, tecnicamente, a reforma da Previdência foi importante, a segregação de massas é importante. Então, realmente, eu não vejo um cenário para Cachoeira do Sul com relação a gente poder fazer algum investimento. Eu só vejo a gente pegando todo e qualquer recurso para pagar a conta. E conta com a Previdência. Então, a dona Ângela assumiu a prefeitura, ela foi colocada naquela cadeira e ela tem que dar um jeito de pagar 2024 sob pena de responder. Nós temos aí o caso do Neirão. O Neirão até hoje está inelegível porque a mesma coisa, só que ele retirou o projeto, não foi a votação. No início do governo de Otávio Germano, ele parcelou uma dívida que era do governo Gnatti, porque sabia da importância, não haveria necessidade de deixar aquele parcelamento para lá. Aliás, todas as certidões do município também, a partir de agora, acabam. Então, o próximo prefeito, ele já entra o governo tendo que parcelar. Se a prefeita, então, a gente vai conseguir tentar adimplir os valores com relação ao ano de 2024 para que a dona Ângela não tenha a sua vida particular, física, comprometida com relação a isso aí. Então, nós vamos dar um jeito de pagar esse 2024. Se não houver um aumento na arrecadação, se não houver algum jeito de buscar mais recursos para os cofres públicos, há alguma possibilidade de se parcelar salários, é exemplo que o Estado já fez? Esse é o último cenário, né, Dalcílio? Eu não gosto de trabalhar com parcelamento de salário, porque eu acho que o funcionário ele é o menos culpado de tudo isso. E o funcionário do quadro geral, ele entendeu muito. Eu digo que até o quadro do magistério entendeu. Hoje eram poucas pessoas que estavam lá do quadro do magistério. Eles entenderam. Eu tenho certeza que quem parou para olhar, analisar, estudar, entendeu. Eu tenho certeza que o povo de Cachoeira entendeu. E eu tenho certeza que isso aí ali na frente vai refletir. Porque as pessoas irão analisar essa decisão de hoje, infelizmente, e ali na frente vão saber o porquê que Cachoeira continua estagnado. A gente adotou várias medidas aqui dentro da auxília para aumentar a arrecadação. Muitas coisas boas estão aparecendo aí. Mas a gente, com relação a 22 milhões, não é 20 mil, não é 22 milhões, a 20 milhões e 22 milhões de aporte no fundo. Eu não tenho o que fazer, infelizmente, esses recursos foram destinados, conforme a Câmara de Vereadores, para o Fundo de Aposentadoria. Bom, vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos, mas é um cenário bastante difícil e complicado, seja até o final do ano, seja para a próxima legislatura, para quem se eleger e para quem assumir o executivo o ano que vem. Isso vai trazer sérios problemas para a população de Cachoeira do Sul, que não vai entender essa decisão dos vereadores. E o que acontecer com os cofres públicos cai na conta dos vereadores, procurador? Na verdade, agora a gente vai ter que ver os desdobramentos, né? O executivo fez o que tinha que fazer e continuará fazendo o que tem que fazer. A gente encaminhou o projeto de parcelamento, a gente vai encaminhar a segregação de massas. Agora, se há uma decisão legislativa, eu entendo que justifica os atos da prefeita. Então, a minha preocupação hoje é única e exclusivamente com a gestora do nosso executivo. Tá certo, então. Procurador Jurídico do município, Hélio Garcia, obrigada pela sua participação e pelas suas informações aqui no Vamos aos Fatos. Bom fim de tarde. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação, Dalcira de Oliveira.
Bom, a escola Mário Godoy Ilha decidiu, junto com a sua comunidade escolar, paralisar as atividades para protestar pela falta de monitores naquela comunidade escolar. Há grandes dificuldades que vêm sendo relatadas já há algum tempo à própria Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos na linha, no nosso Vamos aos Fatos, com a diretora da escola Melissa Jaque Copete e também com a vice, a Caroline Dikov, para nos falar a respeito que foi uma decisão, professoras, em conjunto com os pais dos alunos aí da escola. Boa tarde. Boa tarde. Sim, Dalcira, isso foi uma decisão em conjunto com os pais, tá? Na verdade, a situação da nossa escola com a defasagem, a falta de monitores, ela vem desde o ano de 2023, tá? De junho de 2023 para cá, a gente veio perdendo monitores e chegamos ao final de novembro somente com este mesmo que iniciamos esse ano de 2024. O nosso quadro hoje, para 108 alunos, matriculados no total, nós temos 28 crianças PCDs, pessoas com deficiência, tá? Com alguma deficiência, com alguma comorbidade, com alguma situação que precisa ter um olhar diferenciado. E hoje nós contamos somente com um monitor para atender a demanda desses 28 alunos. E isso tem causado grandes problemas para a escola, para os alunos e também para os professores. Com certeza, porque acontece que a aprendizagem dos alunos tem sofrido diante disso, porque, primeiro, que esses alunos PCDs, eles não têm uma referência quando eles chegam na escola, eles não sabem a quem procurar primeiro, né? Cada dia é uma pessoa que acompanha eles na sala de aula. Depois, dentro da sala de aula, os demais também não conseguem ter aquela a aprendizagem deles, porque os alunos estão agitados, eles não conseguem ter uma tranquilidade na aprendizagem, né? Bom, isso também, sem essa qualidade na aprendizagem, sem um acompanhamento adequado, esses alunos especiais acabam também trazendo problemas na sala de aula para os alunos regulares. Exato, e como a gente tem um número grande, a gente quer colocar para a comunidade, assim, Dalcira, que isso foi uma decisão dos pais, inclusive de pais de alunos que não têm algum laudo, né? Até uma mãe menciona os ditos normais aqui, né? Todos nós temos dificuldades, mas na questão dos alunos TEA, os autistas, nós temos muitas situações de que qualquer coisa pode desencadear um surto neles, e é o que a gente vem observando à tarde, principalmente, que é o nosso maior problema na escola, né? Então, assim, no momento que ele se sente inseguro, ele se sente, enfim, ele não está confortável dentro do espaço escolar, o que acontece? Esse aluno, ele entra em surto, ele quer correr, ele quer gritar, a gente tem casos de alunos que se automutilam. Então, por isso, em conjunto com a comunidade escolar, esses pais resolveram, então, apoiar a questão da gente paralisar para chamar a atenção que a educação, a nossa escola hoje está insustentável, né? A gente trabalha, tanto eu, a Melissa, a professora Débora, que é orientadora, a professora Mirelle, que é a professora do AE, nós passamos a tarde dentro de cada sala de aula apagando incêndios. E não é isso que a gente se propõe enquanto escola, não é para isso que as crianças estão na escola, né? Numa correspondência, a professora Caroline, que eu recebi dos pais pedindo socorro, inclusive, aí que eles alegam, inclusive, que há professores doentes, funcionários doentes e que o estresse bate a níveis insuportáveis. Exatamente isso. A gente vem de uma demanda assim desde o ano passado. Inclusive, por alguns momentos, nós da equipe diretiva tivemos que nos afastar por questões de saúde, tanto nossa quanto da família, e a gente se vê de mãos atadas diante da situação. Só que a gente vem conversando, a gente vem colocando. Só para esclarecer, aproveitando o espaço um pouco mais, a gente não quer achar culpados por isso ou por aquilo. A gente quer uma solução, e a gente quer uma solução para que a gente possa encaminhar e conduzir o ano letivo da nossa escola com uma educação de qualidade. A gente tem um grupo de professores que somos todos muito unidos, sim, e cada um faz um pouco a mais. Mas esse fazer um pouco a mais está se tornando uma rotina na nossa escola. E isso está levando, carregando todos. Exato, está levando cansativo.
Semana passada, inclusive, uma professora colocou que o cansaço que ela está no mês de março corresponde ao que ela estava em dezembro do ano passado, né, no final do ano letivo, porque os dias têm sido muito intensos, né, e a gente nunca sabe como que nós vamos receber aquele aluno, porque eles são uma caixinha de surpresa. Tem dias que eles vão vir mais calmos, tem dias que eles vão vir mais agitados, e aí aqueles que tem dias que são ditos tranquilos, eles vão estar mais com medo em razão do surto dos demais, né? Então, aqueles que não são os alunos inclusos estão chegando em casa relatando que sentem medo, que o colega às vezes gritou e aí assustou. Então, é tudo isso, né, que a gente precisa trabalhar, mas é um trabalho em conjunto com o monitor, né? O monitor vai auxiliar o professor dentro de sala de aula nessa questão, né? E até porque na Mário Godoy Ilha tem enturmação, né? Não tivemos enturmação na nossa escola devido ao número de PCDs que a gente tem nas turmas. Hoje, somente a turma do 9º ano não tem aluno com laudo. As outras todas temos, Dalcira. Bom, então por causa disso vocês ficaram fora da enturmação. Exatamente. Porém, a gente sempre faz uma ressalva que a nossa escola também tem a questão de espaço físico. Nós não temos salas de aula amplas onde comporte mais do que 18, 19 alunos algumas salas. As duas maiores, as outras são menores, por isso que a gente tem um número menor de alunos. Bom, e essa paralisação, professoras, ela é por tempo determinado, por tempo indeterminado, até que se resolva o problema? Como é que vai ser? Nós, em comum acordo com as famílias, nós iniciamos a questão de 3 dias, porque sabemos que, diante da lei, existe o caso que se caracteriza a greve a partir de 3 dias, né? Então, nós vamos iniciar com 3 dias. Mas, caso haja necessidade, a gente vai estender o prazo. Quer dizer que, então, essa semana a escola fica à espera de uma solução. Exato. Já estamos há meses à espera dessa solução. Não, na verdade eu ia dizer, né, que essa semana é crucial, porque agora vocês paralisam, com a concordância dos pais, as atividades enquanto se espera por uma solução. Exato, e a gente conversava com os pais ali, pra gente isso é horrível. Na questão pedagógica, no sentido pedagógico, é o pior que a gente pode fazer, é uma paralisação. Porque perde a gente enquanto escola, a gente enquanto professor e principalmente o estudante na questão pedagógica. E mesmo com toda essa dificuldade, a gente já tinha conseguido sim acomodar algumas situações, mas é difícil porque a gente não vê uma solução a curto prazo, se entende? Então a gente não se viu como outra alternativa. Bom, vamos aguardar. Quantos necessariamente monitores vocês precisam agora? Para a gente conseguir acalmar os ânimos, digamos, acomodar as coisas, a gente fala em 3, né? Porque daí nós temos um monitor que está 40 horas e essa semana nós recebemos uma monitora 20 horas emprestada. E a Secretaria de Educação nos falou que no momento em que houver a nova nomeação, essa volta para a escola de origem, né? Então, nós precisamos de 3 para nós conseguirmos acomodar nas turmas as quais estão mais gritantes os casos, né? Tá certo, então, professora Caroline e a vice-diretora da Mário Godoy Ilha, também a professora Melissa Copete, que é a diretora. Obrigada pela participação aqui no Vamos aos Fatos. E a gente espera, eu torço muito, como eu sempre brinco, eu sou uma professora sem classe, sou formada em letras também, e essa questão toda, ela é desesperadora, porque atrapalha não só o aprendizagem do aluno especial, mas de toda a comunidade. É um estresse em tamanho e quase que desnecessário, porque se há uma situação que vem se arrastando ano após ano, já deveria estar resolvida. Isso aí. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada. A comunidade escolar da Escola Municipal Mário Godoy Ilha decidiu
paralisar as atividades até que sejam designados monitores para aquele educandário. A escola hoje tem 108 alunos, 28 alunos especiais e um único monitor para 40 horas para atender toda a escola. Eu estou na linha com a secretária Solange Lousada para nos dizer como é que a ESMED vai equacionar esse problema. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Vamos aos Fatos. Boa tarde, Dalcira, boa tarde aos ouvintes. Realmente, essa situação, em especial da Escola Mário Godoy, que eu vejo que é uma das escolas que estejamos enfrentando o maior problema, porque nós tínhamos lá mais monitores no ano passado. Já não era um número suficiente, mas não estava tão grave quanto está esse ano. Acontece que de lá alguns dos monitores pediram exoneração. Infelizmente, uma outra profissional passou por um problema sério de saúde e pediu remanejo porque não teria condições de manter-se lá, possivelmente pela situação da quantidade de estudantes, né, que tem deficiência lá na escola. Então, a gente reconhece que a situação é complicada. Nós já conseguimos remanejar um profissional de 20 horas de uma outra escola para o turno manhã, da Escola Mário Godoy. Uma outra profissional também foi designada para lá, para que possa estar dando esse suporte de monitoramento, né, de planejamento dos momentos em que cada criança vai estar com um monitor, em que momento outras crianças estarão com outro, até porque na reunião que nós tivemos com a comitiva que esteve na Secretaria de Educação, foi na quinta-feira, se eu não me engano, ou na sexta, a gente colocava isso, né, que as crianças, em sua maioria, muitas vezes é um sofrimento para eles permanecerem um turno inteiro dentro da escola. A inclusão, para nós, é a criança estar bem o tempo inteiro, estar feliz o tempo inteiro. No momento que ela consegue ficar somente 45 minutos dentro da sala de aula com os outros colegas, e depois ela já precisa circular somente pelo pátio, eu questiono onde é que está a inclusão dessa criança. Então, a proposta, inclusive, que a gente já tinha feito, né, na escola, é que organizassem esses tempos dessas crianças, né? Daqui a pouco um grupo ir até um determinado horário, outro grupo ir de determinado horário para frente. Me pareceu que essa ideia não foi muito bem aceita, assim. Há uma certa rejeição por parte das famílias, né? Então, a direção, inclusive, colocou que, inclusive, para isso estaria faltando monitor. O que nós dissemos? Com a nomeação agora, né, desses dois que foram autorizados, porque é decorrente realmente das duas aposentadorias que aconteceram, um deles, com certeza, né, já esteve na secretaria e já foi dito a ele que a vaga é de 40 horas para lá. Tu sabes que isso demora um pouco ainda, né, Dalcira? Então, como é que eles vão ficar sem aula até lá? Quer dizer, nós vamos prejudicar uma comunidade inteira sem aulas, né? Porque algumas das crianças não estão conseguindo ter o devido atendimento, porque eles não estão deixando de ter um atendimento mais precário, a gente entende isso, né? Porque são eles, então, eles acham que tem que paralisar, é a comunidade e os gestores que têm que decidir isso, né? Muito embora a gente ache um tanto precipitado. Secretária Solange, os pais também reclamam lá que, além do único monitor de 40 horas para atender todos na escola, a pré-escola tem turmas A e B juntas, com 2 crianças especiais, sem monitor, e a primeira série com 11 alunos, sendo 5 especiais sem monitor. Quer dizer, essa enturmação, me parece também que trouxe um problema maior, não só agrupando muitas crianças especiais na mesma sala, como também não ter monitor suficiente para atender esses mesmos estudantes.
Na verdade, o problema maior que eu vejo aí é a ausência da figura do monitor nessa turma, certo? Por quê? Porque mesmo havendo a informação, está dentro do critério do número de crianças. O fato também, Dalci, tá? De dar vaga para 5 crianças, isso é uma questão que a escola precisa gerenciar isso para que ela destina a vaga. Certo, mas nesse momento existe a possibilidade desses 2 monitores nomeados ontem pelo município vai para lá. Com certeza. O que a gente não pode garantir neste momento é que esse monitor consiga ficar específico para alguma criança ou para uma turma especial. Ele vai estar participando juntamente com o jogo com o de 40 e outro de 20 que já está lá, né? Bom, a Secretaria também já pensou em remanejar esses monitores que são concursados, que estão em desvio de função, estão exercendo a sua carga horária em outros setores e não dentro da sala de aula? Me parece que são 2 ou 3 no município. Por exemplo, que nós teríamos 7, 4 são trocas. Por exemplo, nós temos monitor educador, digamos, da SMIS, da SMED lá. Então, assim, não troca, não tem como. É para lá da cá. Então, se eu recolher, eu tenho que fornecer outros, entende? Outros profissionais, eles são chefias de setor. Então, na verdade, quando eles são chefias de setor, é porque a municipalidade entende que eles foram necessários e que eles têm um perfil para exercício de tal função, entende? Nós temos um outro profissional também, que ele está conosco porque houve uma certa, digamos assim, probleminha na escola, tá? E até que um determinado pai cometeu uma agressão contra ele, né? Sem ter uma justa causa, digamos assim. E para a gente, de precaução, nós o acolhemos e está conosco na secretaria. Nada aprovado contra ele, mas por prudência, até que o processo administrativo ande, né, a gente está com ele na secretaria. Então já estamos vendo, assim, nos precavendo administrativamente, se nós poderemos contar com ele dentro de uma escola também, neste caso em específico. Mas já estamos vendo com muita cautela isso, né, Dalcira? Porque se ele está num processo de análise, né, talvez seja precipitado nós fazermos alguma coisa sem o aval realmente da jurídica. Bom, nada é feito sem parecer. Nesse momento, para a comunidade escolar da Mário Godoy Ilha, a Secretaria não tem o que fazer de imediato. O jeito dos pais, professores, enfim, da comunidade escolar é aguardar. É isso? Dalcira, assim, como eu te disse, a equipe da Secretaria continua indo nas escolas para averiguar se não conseguem vislumbrar alguém que esteja lá, por exemplo, não desnecessário, mas se pudesse estar saindo e dar uma lá na Mário Godoy, por exemplo. E não é só Mário Godoy, nós temos outros casos bem pontuais também, né? Então, a equipe não para. Só que uma coisa eu tenho para te dizer, assim, essa equipe que não para e que está indo escola por escola, não está conseguindo encontrar alguém que esteja desnecessário naquele momento para ir suprir no outro lugar. Então, assim, eu te diria que a nossa esperança é esse monitor assumir o quanto antes, para que a gente possa, se esta audiência com o Tribunal de Contas possa nos dar uma luz, né? Não te garanto, eu não sei o que vai acontecer, é justamente para isso que a gente vai estar falando com eles. E assim, e ressaltar também, Dalcira, não é só a Cachoeira que está vivendo nesse momento. Não é. Assim, é um problema bem sério, vivido, experienciado por muitos municípios.
Hoje, inclusive, eu quero tocar nesse assunto lá na promotora, porque vão estar reunidos os 44 municípios. É sobre transporte, mas com certeza também transporte para pessoas com deficiência, transporte das linhas regulares e, com certeza, se surgir a oportunidade da questão de monitores, eu quero estar falando também. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vamos aos Fatos. E a ligação não ficou tão boa, porque eu sei que a senhora está na estrada se dirigindo para Santa Maria, né? Mas a prefeita Ângela Achu, de Cachoeira do Sul, anunciou hoje como secretário de Turismo, Esporte e Lazer Pedro Lopes, né, um profundo conhecedor principalmente do esporte e também da questão do transporte e logística desse país. Secretário de Turismo Pedro Lopes, seja bem-vindo ao Vamos aos Fatos. Qual é a sensação de voltar para Cachoeira agora, já que o senhor também mora aqui, é um dos responsáveis pela construção do SESC Senat, continua envolvido também em questões comunitárias, mas agora assume com a importante missão de colocar de novo Cachoeira no rumo certo do esporte e do turismo. Boa tarde. Boa tarde a você, a teus ouvintes também, a oportunidade também eu lhe agradeço. A gente vem já trabalhando e conversando há muito tempo, principalmente todo o apoio que até agora você sempre me deu com relação ao SESC Senat. A obra está andando, conversei agora com o supervisor, os detalhamentos que tem daqui para frente devem ser mais rápidos, porque também tem prazo para a gente ter pelo menos concluída a obra e depois fazer aquilo que se chama a instalação do enxoval. Com relação a esse assunto do esporte, eu analisei todo esse tempo, ouvi pessoas daqui, ouvi amigos, companheiros, alguns um pouco descrentes no que é e que pode ser o esporte que vem sendo, e outros, acima de tudo, pelo entusiasmo de que alguma coisa em conjunto se pode fazer. A missão que a prefeita nos deu foi uma missão muito forte, muito importante, mas, acima de tudo, a missão da confiança que ela nos depositou desde o primeiro momento, com os seus secretários, com todos os outros, com quem eu tenho falado. Hoje é um dia que está sendo para mim de preparação. Amanhã tenho pela manhã a primeira reunião com o grupo, já marquei para 8 horas da manhã, conhecer o pessoal, ver aqueles que são efetivos, aqueles que estão lá dentro. Eu tenho o princípio de trabalhar com poucos, rendendo muito e sem absolutamente criar nenhum problema ou expectativa que alguém possa vir a ser prejudicado por qualquer decisão. São duas pastas muito importantes que nós temos que trabalhar, principalmente na do turismo, também já preparando uma área para buscarmos aquilo que for preciso, principalmente em relação ao turismo rural, que é próprio da nossa região, e particularmente também com as ações que já estão sendo desenvolvidas com relação ao esporte, por exemplo. O trabalho, duas ações nós pretendemos, que nós vamos discutir com o grupo amanhã de manhã, ouvindo a eles, que eu quero direcionar neste primeiro momento do trabalho que nós vamos realizar com o grupo. Primeiro, preciso conhecê-los. As informações que eu tenho deles são boas, pessoas, quem sabe, estão um pouco preocupadas por essa mudança. Não falo de mudança, eu falo de instabilidade. Então, com tranquilidade, não só pela experiência, por fatos que eu já participei, tive momentos como esse, quem sabe até piores, mas a confiança que for me depositada pela prefeita, pelo seu secretário, me responsabiliza ainda mais de me dedicar e construir junto com todos. Nesse momento, o senhor traz para dentro da secretaria aquela experiência da iniciativa privada, como o senhor mesmo disse, a render muito com poucos. É o grande momento, porque o mercado tem disponibilidade de parceiros, tem. O que nós temos que é construir processos, projetos. Não adianta você conversar e não realizar. Você tem que trabalhar com aqueles que podem vir amanhã a trabalhar conosco em Cachoeira, apresentando um projeto consciente e responsável. A demanda é boa, né, e os interessados também são. Agora, eles estão esperando no mercado, e não é só aqui no Rio Grande do Sul, como é em Santa Catarina, como em todo. Eu já tenho previsto reunião para Brasília, nós temos que nos reportar ao Ministério dos Esportes, já tem quem nos leve para conversar com eles lá, eu quero me relacionar
com a área política representativa, não só da cidade, mas do Estado, e principalmente do Estado em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, nas respectivas secretarias, como também a nível de governo federal, nas secretarias respectivas da área que nós vamos assumir e buscar aqueles parceiros importantes que podem vir para cá. Na área do turismo, principalmente Cachoeira, tem uma vocação para turismo de evento. Nós temos aí a Fenarroz, nós temos aí a Romaria, nós temos, enfim, a Vigília. São tantos eventos, talvez ainda não tenhamos achado o caminho de volta da divulgação e de atrair os olhares, não só do restante do estado, como também da região sul e do país. O que eu vejo nisso, estou acompanhando também o trabalho que vem sendo feito pela área de turismo, é buscar aqueles que estão envolvidos no processo. Não adianta nós propor daqui para lá e não ouvir aquele que lá para cá eles nos trazem da demanda que está aí pronta para ser executada. Então, quero conhecer essas áreas também, através de cada um dos seus representantes dos seus segmentos, onde eles estão, para nos dar o rumo daquilo que pretende-se imediatamente fazer. Nós temos aí um período de final de governo, quer dizer, um governo não é final de governo, é um governo que vai até esta etapa agora em função das eleições lá na frente. Mas isso também não quer dizer que nós não trabalhemos pelo processo que vem lá na frente construir para dar continuidade às ações que a Prefeitura e principalmente que a Secretaria quer fazer. Então, esse é um caminho que, por exemplo, na área escolar, é preciso que nós façamos uma reunião com eles também, com os reitores, com os diretores de empresas, de escolas, né? Eu pretendo dar uma ação em relação à Olimpíada Estudantil, por exemplo, que é uma demanda, duas que eu levo, uma esta, e nós fazemos também essa movimentação, experiência que eu tive aqui, quando presidente da USP realizamos o primeiro congresso de estudantes de grau médio do Rio Grande do Sul. É você planejar e começar. A demanda está aí, na rua. Nós vemos também a disposição desse pessoal em praticar de uma maneira mais objetiva. É claro que com a sua experiência existe sempre aquele caderninho de contatos em nível de estado, em nível nacional, que é onde é possível buscar apoio para esses projetos. O que muitas vezes se faz e se pensa, se busca aquele que está mais ligado a uma área. Vamos falar da questão política, né? Eu vejo que no esporte eu sempre tratei como uma liberdade que nós temos com todos, não são marcas partidárias, nem sem posições partidárias, né? Todos que estão do contexto são pessoas importantes para nós. E isso é que a gente tem que fazer. Essa experiência eu tive lá em Santa Catarina, junto à Assembleia Legislativa, aos outros órgãos de governo. Eu tinha contato com 40 deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, cada uma dentro da sua especificidade e sem discriminar, sem procurar nada se não fosse no conjunto do trabalho que tem que se fazer em busca do objetivo. O que eu tenho ouvido assim, hoje ainda assim, isso é uma bomba, né? Pois é bom que seja, então, uma bomba. Eu prefiro trabalhar assim do que não ser. Então, que bomba que eu vou encontrar? Nada, vou encontrar uma coisa normal que eu conheço todo dia, que eu convivo todo dia. Leio jornais, vejo televisão, acompanho, vejo, troco ideias. Não, então isso não me preocupa. Eu quero dedicação. Agora, a responsabilidade não começa por mim. A responsabilidade é de todos que estão envolvidos dentro do processo e é esta equipe que eu vou conhecer amanhã pela manhã, deixando eles tranquilos, mas também dando uma linha de trabalho com quem eu vou trabalhar e a maneira como eu procuro sempre desenvolver meu trabalho, né? Confiando. Eu confio e confio. Né? Agora, cada um tem a sua obrigação, depois de planejado, cumprir aquilo que a gente planeja. Pelo que se sabe, secretário, o senhor não é indicação de nenhum partido político. Isso significa que o senhor leva a sua experiência da iniciativa privada sem estar atrelado a nenhum compromisso político partidário. Compromisso nós temos com o esporte, com quem pratica, quem faz. Eu vejo o esporte como sem definição de raça. O esporte é de todas as raças. Ele envolve todas as raças num só coração. Esse é o esporte. Convive com todos, como eu convivi tanto na secretaria, né, como também na federação. O esporte é um todo. Não se faz discriminação de raça, não. Todos nós somos um único, nós trabalhamos assim.
Não, eu estou em Cachoeira, voltei para Cachoeira depois de todos esses anos, mas sempre estive aqui em Cachoeira. Eu nunca me afastei do meu pensamento com Cachoeira, mesmo estando tanto na Câmara Interamericana, como na Confederação, como na Seleção Brasileira, como lá nas nossas ações junto a Santa Catarina. Tenho recebido muitas telefonemas lá de Santa Catarina também. Hoje mesmo recebi de um deputado lá que trabalhou muito tempo comigo na televisão, também dando ideias daquele que ele pode nos trazer para nós implantar aqui. Então isso não me chama, não me preocupa, isso de forma nenhuma. Então eu vou trabalhar com todos e por todos. Converso com todos, indistintamente. O que for bom para a Cachoeira, porque o que eu tenho ouvido muito é que isso é ruim porque não vai daquela maneira, porque se não vai daquele outro jeito, gente, não vai porque não se faz. Esse é o que eu penso. Então, vamos trabalhar nesse sentido, dentro de um princípio de otimismo. Esse apoio eu tenho recebido dentro de casa, tenho recebido de todos aqueles que são meus amigos. Nenhum dos que eu falei assim, eu vou lá para te acompanhar. Isso é muito importante e me ajuda muito. O seu primeiro passo é conhecer a equipe, mas o senhor já deve ter algum projeto mais ou menos pensado para implantação quase que imediata. Já tenho conversado com alguns da equipe, já conversei, mas quero conversar com todos, quero conhecer todos. Eles primeiro precisam conhecer, alguns deles que nunca falaram comigo, vão falar e têm liberdade de falar a qualquer momento. Não é dizer achar que uma coisa não está boa e não trazer a minha, aí sim, aí é diferente. Eu quero saber que aquilo que não está bom, vão para a mesa para discutir. Quero ver o ambiente de trabalho, quero conhecer como é que é lá dentro, o que cada um pensa, como é que ele tem condição de trabalhar. Depois de feito isso, na reunião que eu vou amanhã, aí sim, eu vou para uma audiência com a prefeita, entregar para ela a demanda daquilo que nós precisamos dentro da secretaria, levando em consideração toda aquela confiança que ela depositou, mas com toda a franqueza dizendo também os passos que nós temos que dar daqui para frente. Tá certo. Secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Cachoeira do Sul, assumindo nessa segunda-feira, Pedro Lopes. Obrigada pela participação, pelas suas informações aqui no Vamos aos Fatos. Sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado, prazer em ouvi-lo outra vez. A nossa SNA está andando, você sabe há quantos anos você vem me acompanhando ali e me dando todo o apoio, não deve ser diferente também daqui para frente. A obra está caminhando, nós já vamos para os instantes finais. Eu vou quinta-feira para uma reunião em Porto Alegre, então com o Conselho Nacional, com o Conselho Regional também do CSNAT aqui no Rio Grande do Sul, e já informo hoje pela manhã, já falei com o supervisor, dando algumas informações também que é preciso, para que nos acompanhe daqui para frente nessa caminhada final de conclusão, principalmente dessa etapa, que é a partir de terminada a obra, já começarmos a vir as contratações e o tempo em que vamos iniciar para iniciar os trabalhos. E pelo trabalho que é feito no SESC Senato, dá para incluir aí também num roteiro turístico, já que pretende atrair os olhares aí de toda a região. Esse está bem mapeado. Eu acho que são coisas que a gente tem que colocar aquilo que é mais rápido, mais viável, mais imediato, que já está andando. Eu sei que eu acompanho. Esse trabalho da Secretaria de Turismo também é muito importante. Acompanhei esse final de semana o trabalho que eles tiveram aqui no São Lourenço, aproveitando aquilo que nós temos de demanda, o que nós temos no interior para aproveitar em relação ao turismo rural. Às vezes são faixas que estão necessitando só a gente agrupar e agregar mais, falar mais, trocar ideia e acompanhar junto isso aí, dentro da minha limitação, mas com a vontade de fazer o melhor sempre, contando com todos. Um abraço, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a você pela oportunidade e vamos nos encontrar. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação Dalcira de Oliveira. Começa amanhã em Rincão del Rei, em Rio Pardo, a Expoagro Afubra 2024. Serão 4 dias de muita tecnologia voltada ao pequeno produtor rural. Estou na linha com o coordenador geral da Expoagro Afubra, o Marco Antônio Dornelles, e é com prazer que eu volto a falar com ele agora pelo canal Vamos aos Fatos. Coordenador, seja bem-vindo, uma boa tarde, muita novidade para quem for até o Parque de Exposições aí no interior de Rio Pardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dalcira, boa tarde ao que nos ouve. Realmente os preparativos estão intensos, o parque está praticamente pronto, o pessoal está fazendo a limpeza, trazendo os materiais para os seus estandes e para que amanhã, então, a gente possa dar início à 22ª edição da feira.
Então, os expositores prepararam seus estandes da melhor forma possível. A cada edição a gente vê um investimento cada vez maior, e isso mostra a importância que tem, né, para os produtores que vêm aqui visitar. Então, nós temos uma programação grande, né, de vários eventos aí, começando amanhã e até sexta-feira às 18 horas. E os números não deixam de crescer, não param de crescer, né, coordenador? Para essa 22ª, nós temos aí 500 expositores, sendo desses 216 agroindústrias familiares, e são 35 hectares. E uma novidade também, a ampliação do estacionamento, que nunca é suficiente para o número de visitantes. Exato. A possibilidade das pessoas irem de carro, principalmente os mais próximos dos municípios aqui vizinhos, mas também nós recebemos um grande número de excursões, né? Excursões que vêm de Santa Catarina, do Paraná, do Uruguai, da Argentina, todos que vêm aqui conferir a programação todos os anos. Então, a nossa expectativa, Dalcira, é de receber no mínimo o mesmo público do ano passado, né? Nós tivemos 186 mil visitantes nos 4 dias. A gente espera que isso vai acontecer, e também os negócios, né? Que isso se reflita. Então, o ano passado foi 345 milhões em negócios. A gente espera, então, que isso aconteça, né, também nessa edição. E uma das novidades que é na área da tecnologia vai ser a área de robótica, né? Que nós temos aí um envolvimento das escolas da região. Exato. O Espaço de Inovação do Agro, que era o espaço cultural, ele começou com o projeto Verde é Vida, da FUBRA, com o Crescer Legal do Sinditabaco, as cooperativas escolares do Sicredi, e a gente transformou esse espaço no espaço de inovação do agro. Mas ele também o trabalho com os jovens filhos de agricultores, né? E essa competição de robótica é um trabalho que vem sendo executado pela Secretaria de Educação aqui de Santa Cruz do Sul, e a gente vai levar para a feira, então, mostrando, né, o trabalho que os jovens têm desenvolvido com a robótica, criando soluções para todas as necessidades da sociedade, mas principalmente para o setor agropecuário. Então, isso vai estar em exposição, e é uma competição, melhor dizendo, né? E a gente vai levar lá para o parque a partir dessa edição. Bom, essa parte da tecnologia, ela é voltada para a agricultura familiar, e hoje a Expo Agro FUBRA é considerada a maior feira agropecuária voltada exatamente para o pequeno produtor rural. É uma responsabilidade, né, Marco? Exato. Eu acho que tudo que está acontecendo de novidades, de inovação, a gente entrou na era digital e agora já se fala em inteligência artificial. É importante que a gente leve todas essas tecnologias para os agricultores aqui da região. A gente tem visto que os pequenos agricultores, eles recebem essas tecnologias ou pela companhia que ele tem um contrato, aqui no caso os produtores de tabaco, ou pelas cooperativas, né? Ou pelas próprias empresas de insumos, empresas de máquinas que estão presentes. Então é importante, nós como coordenador da feira, como organizador, a gente procura trazer, através da universidade, através do programa do governo do estado, através das federações dos agricultores, enfim, através da Embrapa, através da Emater. Então, o IRGA, são todas as instituições que estão presentes aqui na feira, né, e que já estão trabalhando com essas tecnologias, e a gente dá esse suporte para que a feira seja um abrigo, né, e isso faça parte da programação para que os produtores possam conferir então, isso durante os 4 dias. E essa área da tecnologia ela é muito interessante, porque até algum tempo atrás, se pensava a alta tecnologia tem que ser para grandes propriedades, o que agora mostra que não é verdadeiro, né? Que a pequena propriedade também hoje, ela é absolutamente tecnológica, e para isso as empresas de tecnologia trabalham em busca de novas formas de produzir. Exatamente, e não só na parte da produção, Alcer, é importante que os sistemas de comunicação hoje são importantes e não temos como ser diferente. Então, quando se fala em tecnologia com o agricultor, não é uma máquina, não é um grande investimento, muitas vezes é a forma que o agricultor acessa o mercado, como que ele usa
essas tecnologias, essa informação, e isso, então, hoje está sendo acessível muito rápido, tanto pelas startups, né? São tecnologias desenvolvidas e elas são rapidamente levadas aos consumidores, sejam ele o produtor e principalmente aí as pessoas, né, que vivem na cidade aí, que consomem os produtos produzidos pelos agricultores, principalmente os alimentos. E essa tecnologia na busca de alimentos cada vez mais saudáveis e ter propriedades mais autossustentáveis é sempre uma busca constante. Exato. A questão hoje das agendas de ESG, das empresas, né, e especificamente as empresas de tabaco, ela começa lá na propriedade dos agricultores, né, e termina no processo industrial ou como chega os produtos ao consumidor final. Isso vale para qualquer produto e a gente procura trazer essa responsabilidade, eu diria que é uma oportunidade dos produtores, né, essas agendas de ESG das empresas aí e de toda a produção brasileira, né? Bom, começa amanhã que horas abre aí o parque de exposição, que horas fecha, né? E tudo a entrada é de graça. Exato, a partir das 8 horas, né, o parque está aberto. Às 9 horas nós estaremos recebendo as autoridades para a abertura da feira. Né, o dia encerra às 18 horas e depois repete, então, quarta-feira, quinta-feira, até sexta-feira, às 18 horas, quando vamos estar, então, finalizando a 22ª edição da feira. Quer dizer, finalizando é força de expressão, né, coordenador? Porque ela dá uma parada até o ano que vem. Porque a gente sabe que expositores, inclusive, no último dia da feira, já pagam, compram, reservam seus espaços para o ano seguinte. Exatamente. É um trabalho do ano inteiro, feira anual. É preciso buscar, é preciso estar em contato com as instituições para saber das necessidades dos agricultores, e a programação realmente é preparada durante o ano todo. É impossível você apresentar uma programação em tudo. Então, a gente está sempre buscando inovações, novidades, né, para compor a programação. E eu diria que os agricultores que visitarem a feira vão encontrar muito disso pelos estandes dos expositores. Hoje eu passei o dia inteiro lá no parque. O que tem de máquina e equipamento, os estandes estão muito bonitos, muito bem preparados. A pesquisa do ano passado mostrou o trabalho, a recepção que os expositores, né, vêm fazendo, cada vez atendendo da forma melhor o agricultor, além de trazer produto, o atendimento. Então, isso os agricultores têm respondido na pesquisa, e eu tenho certeza que essa edição não vai ser diferente. A cada edição, os expositores vêm inovando e trabalhando para atender da melhor forma possível. Então, eu diria uma oportunidade grande para quem está nos assistindo aí de conferir a programação aí, que começa amanhã às 8 horas e vai até sexta-feira às 18 horas. Tá certo, com certeza vai ser um sucesso mais uma vez, até porque a Expo Agro traz logo a seguir uma marca de credibilidade, grande credibilidade, que se chama FUBRA. Obrigado, Dalcília. Obrigado por fazer a divulgação desse trabalho e levar a informação até os agricultores para que possam vir visitar a feira. Muito obrigado e um abraço. Grande abraço, obrigada mais uma vez. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação: Dalcília de Oliveira.